E a gente começa trazendo os detalhes da entrevista coletiva que aconteceu na tarde de ontem. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros concederam então essa coletiva de imprensa na tarde de ontem para trazer mais detalhes sobre o desaparecimento dos 4 homens em Icaraíma. Desde quarta-feira, as equipes estão concentradas em buscas na região na tentativa de localizar os homens. Então, em termos de polícia militar, desde a última terça-feira que teve início toda essa ocorrência, que recebemos o comunicado da família do desaparecimento de algumas pessoas, passamos a engendrar contatos junto com a Polícia Civil na busca de tentar solucionar esse caso. E todas as informações que foram chegando, a Polícia Militar foi diligenciando em alguns pontos, colocando toda a nossa estrutura logística e de efetivo para dar andamento a esse trabalho. Estão contando com o apoio de todo o efetivo do nosso batalhão, todos os nossos grupos especializados também, apoio de aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, atuando também conforme as demandas, conforme as necessidades. E dia após dia, essas buscas foram migrando de um ponto a outro, utilizando efetivo no terreno tanto da localidade de Icaraíma, como o nosso efetivo aqui de Umuarama também, e deixando à disposição toda a estrutura da PM para atuar no compartilhamento de informações com a Polícia Civil também. O nosso serviço reservado recebe um número de informações que a gente está compartilhando concomitantemente junto com a Polícia Civil e engendrando essas diligências. Várias delas ao longo da semana, como por exemplo a de sábado, que acabou resultando numa diligência em determinada casa e foi apreendido uma calibre 12, como já divulgado aqui no grupo. Essa foi apenas uma das diligências. E sempre em apoio ao Corpo de Bombeiros também, promovendo a segurança deles e estando junto conforme as buscas e os apoios que eles têm dado a essa situação. As buscas também estão sendo realizadas com o apoio do Corpo de Bombeiros, primeiro com o uso de cães e agora com o auxílio de embarcações e do sonar. Por parte do Corpo de Bombeiros, então, nós fomos acionados a partir de quinta-feira. Então, hoje foi o 5º dia de trabalho do Corpo de Bombeiros. Já no primeiro dia, nós conseguimos acionar o inômio canino de Cianorte, um cão de odor específico, em que ele identificou ali no local do pesqueiro o odor do senhor Alencar. E isso foi um primeiro indício por parte do Corpo de Bombeiros. Na sequência, nós acionamos binômios de Londrina e, posteriormente, Curitiba, para atuação com cães com outras características, então completando 5 dias de trabalho, sempre binômio bombeiro militar e cão. Desde ontem, então, nós também tivemos o reforço de Curitiba com equipes de aquática com sonar específico para esquadrinhamento de áreas de rio. Como nós não temos uma confirmação exata de pontos, ou mesmo se eles estão no rio, seja veículos, seja pessoas, esse equipamento que foi trazido de Curitiba foi um diferencial para nos dar mais segurança. Nós focamos então em 65 quilômetros, onde rodamos 130 quilômetros no Rio Ivaí até a localidade de Herculândia, então saindo de Porto Camargo até Herculândia, e focamos o esquadrinhamento com o sonar nas duas balsas, que é Herculândia e Porto Novo. Durante a coletiva, os delegados responsáveis pelas investigações, Tiago Andrade Inácio, delegado titular de Icaraíma, e o Gabriel Menezes, o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial, trouxeram mais informações sobre o caso e também detalharam os próximos passos. E as buscas foram até intensificadas no final de semana, com buscas em rios, em várias propriedades rurais. Todos os pontos que tivemos informações de um possível que tenham passado esses desaparecidos de lá, ou eles estiveram nessa propriedade, foram checados pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e apoio dos bombeiros. Os rios também foram checados, todos os pontos que foram passados de informação foram checados pelas forças de segurança pública, e acrescentar que as buscas ainda continuam. Então, continua na investigação para solucionar o que de fato aconteceu com esses desaparecidos. Sim, a principal linha é o homicídio, mas não podemos descartar as outras linhas de investigação. Nada foi decidido ainda.
E nesses casos, a gente precisa dar um norte para a investigação, né? Até para você pedir a prisão de uma pessoa, você tem que fazer uma capitulação jurídica. Eh, Eles já estão desaparecidos há vários dias. Não houve nenhum contato de pedido de resgate. O contexto do desaparecimento, cobrar uma dívida, indica uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas. Todos esses fatores apontam para a prática de um crime de homicídio. Por isso está sendo tratado como homicídio. Quando a gente fala não podemos descartar, é uma cautela. É mais uma cautela do que um posicionamento jurídico. Que até que se encontrem corpos, até que se tenha uma confissão do que exatamente aconteceu, é impossível você ter essa dinâmica completa. Então, nós tratamos como homicídio, dado todo o contexto da situação que se apresentou. A polícia tem usado de todos os recursos possíveis para fazer essa localização. É evidente que nesse momento a gente não pode divulgar, né, porque esse tipo de diligência é técnica de investigação, né? Então são as ferramentas de investigação em si a gente não divulga. Mas de fato a gente tem procurado as últimas localizações desses indivíduos através de todos os mecanismos que nós dispomos. A investigação agora chegou numa linha que a gente já colheu muita informação, e agora é organizar a informação e fazer os pedidos judiciais para chegar numa linha que de direcionar para solucionar o caso. É muito provável que o crime tenha ocorrido ali, no distrito de Vila Rica, porque foi o momento que eles perdem o contato, né? Mas nós não achamos um direcionamento para onde esses indivíduos teriam ido, ou mesmo o veículo que eles estavam, que é essa Fiat Toro branca. A partir de agora é tratar os dados já obtidos, representar por novos dados, analisar isso e dar continuidade. As buscas vão continuar, todas os locais que a polícia civil identificou por possível vestígios que os desaparecidos tivessem passado lá, foi verificado tanto pelos corpos de bombeiros, quanto pela polícia civil, quanto pela polícia militar. Então, no momento, não tem novos pontos a serem identificados, mas tanto os bombeiros quanto a polícia militar estão de prontidão para, assim que serem identificados novos pontos, eles operarem com o cão farejador, com o helicóptero, com o barco, com a sonda, está toda à disposição para continuar com as